Eu me chamo Ivan, tenho 66 anos de idade e faço parte de Alcoólicos Anônimos. O meu primeiro contato com o álcool, eu tinha de 6 para 7 anos. Tomei aquele vinho doce lá. Eu e uns amiguinhos achamos um garrafão daquele vinho licoroso lá e tomamos. Os meus amiguinhos tomaram, beberam e não aconteceu nada. Comigo eu entrei praticamente em coma alcoólico, meu primeiro contato com álcool. Deveria ter sido um grande aviso para a minha vida, mas não foi. Quando eu cheguei a 16, 17 anos, eu comecei a beber que nem a maioria da garotada aí começa a beber. Hoje começam até mais cedo, né? No meu tempo era 16, 17 anos. E eu voltei a ter contato com o álcool e aí não parei mais. A coisa foi progredindo. Não teve assim nenhum motivo específico para eu seguir essa caminhada. Eu fui bebendo, igual a todo mundo, fui bebendo, só que as pessoas que têm juízo, né, que não têm esse problema mental, essa doença mental, elas pararam, né? Opa, peraí, só na festinha, só no final de semana, agora comigo não, né? Comigo tinha que ser todo dia, né? Um dia sim, o outro também, um dia sim, o outro também, até que cheguei ao ponto que estava quase que perdendo tudo. Quase perdi família, quase perdi emprego, perdi bastante da minha saúde. E essa trajetória de alcoolismo e recuperação de alcoolismo, o antes, né? O antes foi quase que uma tragédia, onde eu bebia, eu sempre trabalhei como autônomo, né? Raras exceções, eu sempre fui autônomo, então eu tinha todo o tempo do mundo. E chegou ocasiões em que eu bebia de manhã, depois do almoço, à noite, então eu conseguia amarrar 3 fogos por dia, né? E estava naquela situação em que estava caminhando para perder tudo. Estava na fase do quase, né? Foi quando eu fui indicado para conhecer a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Isso aconteceu no dia 4 de junho de 1985. E de lá para cá eu não tive mais nenhum contato com o álcool, né? Nunca mais bebi. Como a gente fala lá no ar, nunca mais recaí, graças a um poder superior, graças a Deus, né? E essa caminhada de recuperação, ela requer alguns requisitos, né? O primeiro deles é que a pessoa precisa querer ajuda, precisa querer ser ajudado. Porque não adianta o pai querer, a mãe querer, a esposa querer, os amigos quererem que ele pare de beber, mas se ele não quiser, se ele achar que tá bom para ele e quiser continuar bebendo, não há força nenhuma que faça com que ele pare. Mas no instante em que cai a ficha, né, o cidadão vê o caminho que ele está trilhando, que ele está caminhando, né, o cidadão ou a cidadã, né, e ele decide buscar ajuda, decide procurar ajuda. E foi o que eu fiz há 34 anos atrás. No começo é muito difícil. Imagina eu que vinha de uma situação onde praticamente não sarava da bebedeira, né? Emendava uma na outra, e de repente parar, né? Então existiam aqueles mitos, né? Se parar de beber, de repente morre. O que eu vou fazer da minha vida se eu parar de beber? Porque todo mundo bebe. Como que eu vou a churrasco, a festa sem bebida? Não tem jeito, não tem vida sem a bebida. Então todas essas coisas também passavam pela minha cabeça. E entretanto eu descobri que existe uma vida sim, sem a bebida.
onde a gente pode viver feliz, íntegro e útil. Essa vida sem a bebida, sozinho, na base da força de vontade, né? O pessoal fala, eu tenho muita força de vontade, mas infelizmente, em se tratando do álcool, não adianta ter força de vontade. Precisa sim ter boa vontade. E eu me abri para esse aspecto, né, da boa vontade. Eu tive que aprender a viver sem a bebida, porque tudo que eu ia fazer na minha vida tinha que ter a bebida. Para tudo, para todas as decisões que eu fosse tomar, eu tinha que tomar uma antes, né? Senão eu não tinha coragem, senão eu não tinha argumento, não tinha conversação. E aí, de repente, eu não tinha mais isso, né? Não tinha mais a bebida. E em AA, né, como a gente fala carinhosamente sobre Alcoólicos Anônimos, existe uma programação de recuperação chamada 12 Passos, onde a gente tenta colocar esses 12 passos em prática e é uma caminhada, né? É uma caminhada, porque a mudança para melhor é muito difícil. Para a gente cair na gandaia, para a gente cair no erro, para a gente pegar aquele caminho tortuoso, é muito fácil. Agora, para você aprender a viver com retidão, com honestidade, com caráter, ter uma vida produtiva, é muito difícil o aprendizado. E essa programação dos 12 passos, ela ajuda muito, muito, muito. Primeiro, que ela nos reduz, ela diz assim, admitimos que somos impotentes perante o álcool e que havíamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Esse é o primeiro passo, esse é o começo de tudo. E quando a gente começa por aí, que a gente faz a rendição, que a gente fala naquilo que, no boxe, né? Jogar a toalha, quando o técnico vê que o camarada está lutando, mas não consegue mais, ele joga a toalha, ele rende, é a rendição. E esse é o começo de tudo. Nesses 34 anos de AA, eu vi passar muitas pessoas por lá, muitas pessoas. E pessoas que a gente vê e a gente fica condoído, a gente fica dolorido por dentro de ver a pessoa naquela situação, porque a gente já passou por aquilo, a gente já teve esse calvário, né? E aí a pessoa fica, de repente fica lá uma semana, um mês, 2 meses, e há uma transformação, você vê a pessoa ficar de repente bonita, né? A pessoa fica viçosa, parece que desperta o interesse de vida, mas de repente, né, é aquilo que eu falei, o caminho estreito, né? O caminho estreito da recuperação, e a pessoa de repente fala, mas eu acho que eu não sou alcoólatra não, eu acho que eu estava passando por uns momentos difíceis, né? E então eu vou experimentar beber mais um pouquinho, né? E vai. E a pessoa vai beber novamente. Infelizmente, isso é que a gente chama de recaída. E a gente vê muito isso acontecer no ar, né? Infelizmente. Mas o bom é que a pessoa vai para a vida, mas ela tem sempre lá no fundo da cabeça dela, sempre aquela coisinha plantada, né? Pô, aqueles caras lá falavam muito de bebida, mas não bebem, né? E eu voltei a beber e estou numa vida miserável. E muitas voltam lá para o ar. Outras pessoas até conseguem ficar sem beber 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Mas à medida em que vai se distanciando daquela fortaleza que é a programação do AA, ela vai perdendo as defesas, até que chega uma hora que acaba bebendo, né? Não é praga de AA, não é nada, é que realmente sozinho é muito difícil ficar longe do primeiro gole. Porque lá no AA a gente tem um negócio que a gente diz assim, ó, evite o primeiro gole hoje, só por 24 horas, sabe? Não é para a vida toda. Quando eu cheguei em AA, se falassem para mim, Ivan, você vai ficar a vida inteira aqui, você não vai beber nunca mais na sua vida, eu teria ido embora na hora. Porque lá a gente tem uma filosofia que é evitar o primeiro gole durante 24 horas. Eu só vivo o dia de hoje, eu só vivo 24 horas. Então, o que eu consigo fazer é viver o dia de hoje.
Porque é muito simples, o ontem está lá atrás. O que quer que eu tenha feito ontem, não tem mais jeito, eu não tenho mais como recuperar o dia de ontem, não tem jeito. Já passou, já está lá atrás. E o amanhã, eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. O amanhã pertence a Deus. E com essa de evitar o primeiro gole um dia de cada vez, eu estou há 34 anos sóbrio, há 34 anos sem a bebida, sabe? Quem me vê hoje assim fala, mas é fácil, né? É fácil hoje. Não foi fácil lá no começo, mas eu perseverei, eu persisti, eu insisti nessa história de que eu precisava mudar. Eu queria mudar, eu queria essa mudança para a minha vida. Eu queria viver com a minha família, eu queria viver com os meus amigos. E o álcool não deixava, eu tinha uma vida para o álcool. Tudo para mim girava em torno de álcool, conseguia uma maneira de beber, conseguia uma maneira de estar naquele barulho, naquele jeitão todo. Então hoje, eu diria assim, nós temos muitos jovenzinhos começando na bebida, embriagados, bêbados, né? E aquilo me entristecia muito, e hoje está pior ainda, sabe? Então, se o AA, como AA, eu não posso dar conselho nenhum, mas como ser humano, como pessoa que teve uma vivência muito doída com o álcool, eu daria um conselho a essas pessoas principalmente a esses jovenzinhos, garotos, que estão começando no álcool, que estão achando que estão curtindo a vida, né? Parem para pensar. Parem para pensar que o alcoolismo é um caminho sem volta. E o alcoolismo, às vezes, na maioria das vezes, é uma porta de entrada para outros tipos de droga. Porque a pessoa não vai atrás de outras drogas de cara limpa. Ele tem que tomar uma coragem, aí ele vai atrás de outras coisas. Então, para quem está começando, para quem está descobrindo o barato da bebida, eu só falo uma coisa, pense duas vezes. Pense duas vezes porque acaba sendo um caminho sem volta. E quem está começando, pare para pensar, faça uma reflexão. Vale a pena? Vale a pena estragar uma vida inteira por causa do álcool?